Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou passar algumas dicas simples, porém muito úteis, na utilização de preset de plugins para processamento de violão. Para você que está gravando seu violão em seu home studio, não consegue ter um bom resultado, não está satisfeito com a sonoridade das suas gravações, essas dicas podem te ajudar. E caso você queira aprender mais sobre áudio, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, produzir um VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link desses cursos estará aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Reparem que eu estou com o Reaper aberto e separei nessa track roxa o som de um violão mono captado com microfone para a gente utilizar como exemplo na demonstração dessa videoaula. As dicas, como eu mencionei na introdução desse vídeo, são simples e muito úteis, principalmente para quem não tem conhecimento nenhum nessa área de mixagem, produção musical, enfim, para quem é totalmente leigo. Por quê? Eu vou mostrar apenas dois plugins que eu acho bem interessantes e a utilização dos presets deles para a gente conseguir um resultado interessante, sonoramente falando, sem ter aplicação de nenhuma técnica, de nenhum conceito, de nenhum conhecimento previamente adquirido. É lógico que, nesse caso, pode ser que o resultado fique bom, mas pode ser que o resultado fique ruim também, e quem vai determinar é o teu ouvido. Você vai ouvir e vai dizer se ficou melhor ou pior, e aí basta aplicar outros conhecimentos, outras técnicas, outros presets, outros plugins para tentar conseguir um resultado diferente que soe melhor para você. Eu vou dar o play para a gente ouvir um trechinho desse violão, depois a gente continua mostrando isso que eu quero mostrar para vocês nessa videoaula. Dê uma pausa aqui, reparem o seguinte, eu quis parar com o ponteiro do mouse exatamente aqui na medição da track, por quê? Reparem que esse violão ele foi muito bem gravado, a estrutura de ganho dele está correta, batendo em torno dos menos 18 a menos 12 dBFS, ele tem um bom som, está afinado e uma boa execução. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é pós-produção. Não adianta acreditar que na pós-produção você consiga resolver todos os problemas de gravações, execuções e instrumentos ruins. Então, se você não toca legal, se o teu instrumento não está bem afinado, se a gravação não foi boa, não vai ser na pós-produção que vai resolver, não adianta. Eu vou começar fazendo o seguinte, a gente vai utilizar apenas dois plugins, são dois plugins pagos, um é um Channel Strip da SSL e o outro é um Reverb da Valhalla. Por que dois plugins pagos? Porque para a gente ter um bom resultado utilizando presets sem aplicar nenhum conhecimento, dificilmente você vai conseguir com plugins gratuitos ou com plugins nativos da sua DAW. Você vai ter que ter bons equipamentos e é por isso que eu vou mostrar bons equipamentos aplicados nesse violão aqui. Vão clicar no FX dessa track, habilitou a janela de plugins do Reaper e aqui eu já vou digitar SSL. Eu vou utilizar esse Channel Strip aqui da SSL. Para quem não sabe o que é um Channel Strip, é a emulação de um canal de uma mesa analógica. Nesse caso, esse exemplo aqui é da SSL 9000. Aqui nós temos basicamente todos os principais recursos que a gente precisa para o processamento desse violão. É lógico que não tem tudo, mas de uma maneira geral, se o violão foi bem gravado, a gente consegue ter um bom resultado aqui. Por quê? Nós temos os filtros, low pass e high pass, depois eu falo melhor sobre eles. Nós temos a equalização, agudo, médio grave e grave. Nós temos o ganho de entrada e saída com as monitorações, aqui para a gente ligar ou desligar esse plugin. Temos aqui um módulo de dinâmica, que é o compressor, um módulo de gate, com a função de expand,
e nós temos aqui inversor de fase e a função sidechain. Basicamente, o que a gente vai fazer, já que é uma dica para leigo, para quem não tem conhecimento nenhum, mas precisa melhorar o resultado da gravação do seu violão, é utilizar preset. E é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vem aqui embaixo, Default Preset, clicou, e aqui, entre vários presets que eu tenho, eu quero utilizar algum preset de um produtor, de uma pessoa renomada nesse cenário. Eu vou utilizar esse daqui, ó, Dave Way, e vou pegar exatamente o preset que ele fez desse plugin direcionado para violão, como está informando aqui, Acoustic Guitar. Então, selecionei, ele já alterou ali as configurações e a gente vai fazer um comparativo para ver como é que está soando o antes e o depois. Antes, eu vou deixar aqui desligado o plugin, a gente vai ouvir e conforme estiver tocando, eu vou ligar o plugin e a gente faz um comparativo. Depois a gente vem fazendo uma análise de tudo que ele fez de alteração aqui, depois a gente prossegue com a aplicação do reverb. Então vamos lá. Sem a utilização do plugin nem do preset. Vou ligar. Só um detalhe antes da gente continuar. É importante para vocês que estão visualizando essa videoaula que utilizem uma boa monitoração, um bom fone de ouvido para realmente perceber todas essas nuances, as diferenças de sonoridade. Mas foi muito perceptível, o som clareou, veio com mais presença nas altas frequências. O som que antes já era bom, mas passava um pouco de sensação de que estava velado, faltava um pouquinho de presença mesmo nas altas frequências, com esse presetzinho que eu selecionei rapidamente aqui, isso já aconteceu. Então vamos lá de novo comparar. Sem com o plugin. Sem o plugin. Com o plugin. Sem o plugin. Com o plugin. Vamos dar uma pausa aqui. Repare o seguinte, o que ele fez? Ele utilizou os filtros, pelo que eu estou visualizando. O High Pass Filter, ele fez um corte de 53 Hz, 53.5. O High Pass Filter é um filtro de passa altas. Então, a partir da frequência que você selecionar nesse knob, tudo que tiver para baixo, ele corta. Aqui ele está cortando de 53 Hz para baixo, o que não faria muita diferença nesse caso dessa gravação. Já o Low Pass Filter é o contrário. A partir da frequência selecionada, ele vai cortar tudo que tiver para as altas frequências, deixando passar o que está para as baixas frequências. Ele fez um corte aqui em 19, quase 20 mil Hz, o que também não faria muita diferença, mas faz uma limpeza ali nas baixas e altas frequências. Aqui na equalização, no agudo, ele alterou bastante. Repare o seguinte, eu tenho aqui a frequência de 10.700 Hz e ele puxou 12.4 decibéis, o que é bastante. Por isso que o som veio com muito mais, entre aspas, brilho, com mais presença nas altas frequências, no agudo, e isso, de uma certa maneira, trouxe uma sonoridade muito mais legal, abriu o som desse violão. Ele também acionou esse botãozinho aqui que habilita esse filtro aqui, ó, que é um filtro com uma largura de banda. Por quê? Ao estar desapertado, esse equalizador ele passa a funcionar como um shelf. E o shelf nada mais é do que, a partir da frequência selecionada, ele aumenta ou diminui o ganho, pensando aqui nas altas frequências e aqui nas baixas frequências, aumenta ou diminui as frequências baixas a partir da frequência de corte. Então, ele selecionou aqui
para não puxar muito aquele agudo extremo que ele já quis cortar com esse filtro aqui. No médio agudo ele não alterou, como vocês estão visualizando aqui, os knobs estão zerados, o equalizador está ligado. No médio grave, ele, apesar de fazer alteração da largura de banda e da seleção da frequência, ele não interferiu aqui no ganho, nem para mais nem para menos, então não está interferindo. E aqui no grave, ele não selecionou esse filtro, manteve o filtro shelf, só que aqui ele puxou 341 Hz e deu um ganho de 1.7 dB. Significa que a partir dessa frequência para baixo, ele puxou 1.7 dB, dando um pouquinho mais de grave no som do violão. Então, basicamente, limpou as altas e baixas frequências, puxou muito agudo e um pouquinho de grave. Isso, consequentemente, já deixa o som mais atraente, que é a famosa, fazendo uma analogia, né, a famosa curva de loudness. Quando você tem um som em um volume mais baixo e você quer deixar esse som um pouquinho mais atraente, o simples fato de você puxar as altas e os graves, você já deixa o som mais atraente. Aqui ele não interferiu nos ganhos nem de entrada nem de saída. O compressor ele fez uma atuação. Nós temos a monitoração aqui do compressor e do gate, aqui do áudio de entrada e saída. No compressor, ele fez o seguinte, ó. A razão ele deixou de 6:1, threshold em 4.8 e um release de 0.32 segundos. Um release mais rápido, até porque é um violão, e o ataque também rápido. Ele acionou aqui esse botão, que é um ataque rápido. O dinâmico está ligado, a monitoração de pico também, e um ataque rápido. Então tem um ataque rápido, um release rápido, o threshold e a razão. Vou até dar o play, reparem na modulação aqui do nosso compressor. Reparem que toda vez que o músico ele dá aquela batida nas cordas, que aí vem com um pouco mais de intensidade, principalmente nos primeiros transientes, é exatamente o compressor atuando e segurando um pouquinho, deixando mais homogênea a reprodução. O gate não está atuando, dá para reparar que ele não interferiu nos parâmetros, então a gente não tem também a monitoração do gate atuando, e mais nada. Não tem inversão de fase, não tem sidechain, não tem expand, não tem nada. Então, basicamente, o que ele fez foi limpar um pouquinho as baixas e altas frequências, puxar os agudos e os graves, muito mais o agudo do que o grave, segurar um pouquinho os picos nesse compressor e só. Lógico que o som, ao passar por dentro desse plugin, o simples fato de passar por dentro dele, mesmo sem nenhuma configuração, já altera a sonoridade, porque aqui a gente tem a emulação de uma mesa analógica. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, FX novamente, eu vou clicar aqui em adicionar e vou pegar um reverb que eu particularmente gosto muito, que é esse daqui, o Vintage Verb da Valhalla. E como eu fiz da mesma maneira nesse Channel Strip, eu vou fazer aqui. Eu não vou tocar e nem ficar selecionando nada. Já vou direto aqui no modelo de ambiência, que eu costumo utilizar e gosto bastante, principalmente para elementos sonoros específicos, como se desse ali uma sala mesmo para a gravação daquele elemento sonoro. Vou selecionar aqui uma coloração mais atual, pode ser da década de 80. E como eu estou insertando o reverb diretamente na track que contém o elemento sonoro, o instrumento, que é o violão, eu tenho que deixar essa mixagem aqui em 0 e vir aumentando para ir dosando o quanto que eu quero desse som com reverb e o quanto eu quero do som sem o reverb. Se eu criasse uma outra track, insertasse esse reverb na outra track e fizesse a mandada de efeito, enviando o sinal dessa track para a track do reverb, aí eu dimensionaria lá e deixaria aqui em 100%. Mas nesse caso tem que ser assim. Vamos dar o play e eu vou puxar, dimensionar para a gente ir comparando e ver o quanto que a gente atua de reverb
dentro desse som de violão. Vamos lá. Ó, aqui já tem muito, vou diminuir. Mais ou menos em torno de 8%, acho que vai ficar soando legal com reverb e os outros 91%, 92% soando com som limpo. Vamos lá. Vamos dar um bypass só no reverb. Sem reverb, com reverb. Sem reverb, com reverb. Subi aqui para 9%, vou deixar assim. Então eu tenho 9% desse áudio aqui com reverb e 91% do som limpo. Vamos fazer agora, para a gente concluir essa videoaula, lembrando que aqui a intenção não é passar nenhum conhecimento, nenhuma técnica, nenhuma metodologia específica, e sim trazer para vocês essa informação de que, mesmo que você não tenha nenhum tipo de conhecimento, não saiba nada, você pode, aplicando um channel strip e um reverb em um violão, utilizando os presets, e aí você pode sim ir comparando os presets para ver qual que soa melhor, conseguir às vezes um resultado interessante naquela gravação de violão que você fez. Então vamos fazer um antes e o depois. Eu vou dar o bypass aqui, ó, em todos os plugins, a gente vai ouvir sem e com a aplicação dos dois plugins. Então vamos lá. Vou ligar os plugins. Vamos dar o bypass. Ligar. Bypass. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcar também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir algum dos meus cursos, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Lá eu também compartilho conteúdo sobre áudio. E qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!